Olá, meus queridones. Vamos falar um pouquinho hoje de sabedoria. Então, eu estava anotando aqui no meu caderninho, estudando algumas coisas sobre sabedoria, né? E esses sinais, esses 10 sinais, não são ditos por mim, tá? Eles são ditos por... Mas eu consigo ler, hein? Siddharameshwar Maharaj. Siddharameshwar Maharaj. Agora a pronúncia, sinto muito, não sei se é isso mesmo. Bom, vamos lá. Vocês viram que eu mudei aqui atrás? Olha que bonitinho que ficou. Aqui tá o Sutras do Patanjali aqui. Uma águia, né, arquetípica. Deu uma modificadinha ali. Bom, vamos lá. Tava com muito livro e não tinha onde colocar, então eu coloquei aquela estante ali, que daí é uma desentupida ali dos livros. Bom, vamos falar então desses 10 sinais de sabedoria. E Maharaj aqui, ele fala que a sabedoria é o ser humano, né, a pessoa que está cheia de autoconhecimento, tá? Então, a sabedoria nesse sentido que ele fala aqui é uma pessoa que tem o autoconhecimento, tá bom? Então, daqui a pouquinho a gente volta. Dá uma licencinha para interromper o seu vídeo. Se você, assim como eu, sempre questionou se a vida é só isso daqui, então você está no lugar certo. Aqui nós falamos de despertar da consciência, transição planetária, espiritualidade, contratos espirituais, mundo astral, terapia, mentoria, a gente fala de emoção, de comportamento, de hábito, enfim, de diversas coisas que envolvem a nossa vida como seres humanos. Aqui embaixo tem um link, nesse link você fala diretamente comigo no WhatsApp para que você possa agendar uma consulta, uma conversa, enfim. Caso você tenha interesse em todos os trabalhos que eu listei aqui embaixo que eu faço, tanto mentoria como terapia, sou especialista em ansiedade e também terapias espirituais, assim como apometria, contratos espirituais, leitura de consciência guia, onde você tem a imagem e tem recados do seu mentor espiritual. E eu vou deixar aqui embaixo também 2 links do Instagram. Um é o meu link do Trabalho com Ansiedade e outro é meu link do trabalho com as mentorias espirituais. E agora eu deixo você de volta com o vídeo, mas antes não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar com quem você sabe que gosta também desse assunto. Gratidão por estar aqui. Então vamos lá? Número 1, a ausência de raiva. Então, primeiro ponto para a pessoa que está colocada, que busca o autoconhecimento de verdade, que está buscando a sabedoria, é a ausência de raiva. Ele até fala aqui, ó, implica a ausência de qualquer reação a um estímulo que provoque raiva. O que seria essa reação a um estímulo? Quando você é uma pessoa reativa, você simplesmente responde às suas emoções. Ou seja, você não é ativa, o meio externo te domina, porque dependente do que acontece, você muda, você tem uma reação de forma diferente. Tanto que é reação, você está reagindo, é uma repetição da ação que está vindo contra um ambiente externo, uma pessoa, uma situação específica, tá? Então a raiva está embutida nisso. A raiva, ela traz essa reatividade, tá bom? Se algo acontece contra a sua vontade, sente raiva, você tem o hábito de dedicar aos outros o que é certo ou errado. Isso aqui é legal, porque quando eu vou iniciar as terapias com os meus clientes, né, e faz 10 anos aí, né, trabalhando com pessoas, então eu acabei entendendo qual que é o melhor caminho para as pessoas compreenderem a si próprias, para que elas possam realmente mudar, né, para não ficarem dependentes de terapia nem nada disso. Então a minha terapia é voltada para isso. Então o primeiro ponto que eu trabalho com as pessoas é se conhecer na questão emocional e na questão de pensamentos, tá? Na questão mental ali de pensamentos. Por quê? Você não sabe. Se eu te perguntar agora, muitos poucos de vocês vão saber, mas a maioria não sabe o que é que você pensa todos os dias, qual que é a predominância de sentimento que você tem. Então a gente tem exercícios, tem modos corretos de você entender isso, você compreender como que você sente todos os dias, o que você sente todos os dias e o pensamento que está por trás disso. Existem estruturas padronizadas de pensamentos. Então qual é a sua estrutura de pensamento que predomina em você, que faz com que você se sinta de determinada forma? Ali, quando a gente entende esse mecanismo, porque uma coisa leva a outra, que leva a outra, que leva a outra, aí você consegue trabalhar
e realmente mudar tudo aquilo dentro de você, tá? Então lembra, ausência de raiva. O segundo ponto que ele diz é o desapego. Tá? O desapego ele fala aqui, ó, não ter desejos. Lógico, isso aqui eu resumi, tá? Não ter desejos. Depender de alguma coisa gera tristeza. Isso é realmente verdade, né? Quando você depende de algo, isso te gera, no mínimo, uma frustração, uma tristeza, enfim, você depende de algo. Eu já conheci pessoas, né, que hoje a forma como essas pessoas veem a vida não faz sentido para mim, tanto que não estão mais no meu ciclo. Mas eu já conheci pessoas que todo ano tinham que trocar de celular, tinha que ter o celular do ano, né, da maçãzinha, para status, para se sentir melhor do que os outros e tudo. E realmente era para isso, tá? Realmente era para isso, dava para perceber que a pessoa só mudava de celular e queria ter o mais top antes de todo mundo, pagava mais caro para ter antes, só para poder se sentir melhor e superior às outras pessoas. Era uma arrogância assim extrema. E por que isso acontece? O vazio dentro das pessoas, tá? E se a pessoa não consegue aquilo ali, aquele meio externo, aquele bem material, objeto, que seja, pode ser qualquer coisa. Eu estou dando exemplo de celular porque é o que me veio, mas pode ser qualquer coisa. E se você depende de alguma coisa externa, aquilo ali, pode ter certeza que se você não tiver ou tiver a falta daquilo ali, vai te entristecer. Tá? Quem ama a ilusão está cheio de tristezas. Tudo o que vem e vai não é real, real é o que permanece. Tudo que vem e vai não é real, né? Realmente, aqui é como fala, nós estamos com o véu de Maia, o véu da ilusão. Então, tudo o que vem e vai não é real. Como assim, Michel? Esses livros aqui, ó, não é a realidade absoluta. Meu corpo não é, o seu corpo não é uma realidade absoluta. Por quê? Em algum momento vai desaparecer. Tudo que aparece e desaparece não é real, é isso que ele diz. Ele não é real no sentido... Eu não estava bocejando até agora. Vou começar a gravar e começar a bocejar. Porque ele diz que o real é o que permanece. O que permanece? Qual é a única coisa que permanece? Que está aí, intocável desde que você nasceu e vai estar até o momento que você não vai mais estar aqui. É a própria consciência, é a alma, ou Atman, que é muito dito. 3. Terceiro sinal. Autocontrole. Controle os sentimentos. Quando você conhece a sua verdadeira natureza, toda turbulência mental cessa. Então, controle os sentimentos, não, controle os sentidos. Né? Então, o que são os sentidos? Vamos falar dos principais, né? Tem o sentido do tato, que é o toque, paladar, olfato, visão e audição. Você percebe que as informações que vão até o nosso cérebro são informações que nós adquirimos através dos nossos sentidos do corpo material. Nós somos o corpo material? Acabamos de falar que não, porque o corpo material não permanece. O que permanece é o quê? Consciência, alma, Atman, enfim, o que você quiser chamar. Tá bom? Então você controlar os sentidos, você não ser refém desses sentidos. Quando você é refém dos sentidos, você simplesmente está realmente aprisionado. Tá? É refém mesmo, você está aprisionado, você não é livre para ser o que você quer ser. Por quê? Porque sempre vai ter um prazer dos sentidos que você vai estar buscando. Tá? Isso vai dominar, inclusive, a tua parte mental. Tanto que ele fala, quando você entende, né, conhece a tua verdadeira natureza, a turbulência mental cessa. Por quê? Os pensamentos estão voltados geralmente a quê? A você saciar um dos prazeres dos sentidos, tá? Seja por meio de comida, seja por meio sexual, seja por meio de qualquer coisa. 4. Talvez um dos mais difíceis que eu trabalho com as pessoas. Misericórdia. Perdoe os outros, não alimente o ódio e a vingança. Não anseie pelo respeito dos outros. Cara, isso aqui é muito legal. Não anseie pelo respeito dos outros. Muitas vezes você exige que o outro seja de determinada forma com você. Isso faz com que você gere expectativa. E a expectativa geralmente está acompanhada também da possibilidade de frustração. O que é a frustração? Uma expectativa não atendida. Não é? Uma expectativa que não foi atendida. Então isso faz com que eu me frustre. Tá? Frustre. Seja bom com quem lhe causa o mal. Esse ensinamento aqui é um dos mais difíceis de aplicar. A pessoa ela te faz mal e você vai lá e faz o bem para ela.
Por que eu falo que é um dos mais difíceis? Porque geralmente você sente a raiva e você não quer o bem da pessoa, que dirá você fazer o bem dessa pessoa, né? A verdade, e eu falo isso porque eu já tive muita raiva na minha vida, a grande verdade, pra mim, em termos de raiva, é que a raiva ela te consome. Seus pensamentos ficam voltados e você não se desliga daquela outra pessoa. Você não consegue se desligar. Por quê? Porque você parece que quer ver a pessoa pagando pelo que ela fez. Independente se é você que vai fazer ela pagar ou se a vida vai fazer ela pagar. Mas parece que você só vai se contentar quando você vê a pessoa se lascando lá. E isso é muito ruim, né? Porque tá esse alimentar o ódio, alimentar o desejo de vingança. E a verdade é que nós não sabemos nada. Não sabemos nada. Mas a pessoa me fez mal, como que eu não sei e tudo, né? Ok, mas você não sabe qual é a conexão de vocês nessa vida. O que vem antes de você ser aqui, estar aqui com esse avatar, com essa persona, né? O que tinha antes disso tudo, né? Então, perdoe. Não consegue perdoar por enquanto? Se afaste, tá? Se tem muita dificuldade, se tem alguma coisa que está te consumindo, tá? Até que fala para você entrar em contato comigo pelo link aqui na descrição desse vídeo, tá? Você vai falar direto comigo no WhatsApp, né? Dá pra gente fazer uma terapia do perdão e te garanto, tá? Você perdoar as pessoas te liberta, te deixa livre, mais em paz, mais feliz também. Tua vida flui muito melhor. 5. Compaixão. Não ser cruel com ninguém, nunca falar mal dos outros. Você tem compaixão, ser compassivo com as pessoas. Eu vejo muito a palavra compaixão como compreensão também. Então você é compassivo com os outros, você compreende os outros. Sei lá, alguém passa no trânsito e te fecha, a maioria das pessoas já xinga, já se irrita, já quer também ir atrás da pessoa. Tem pessoa que foi atrás da pessoa para brigar, para xingar e não sei o quê. Mas você não sabe o que está acontecendo ali. Você tem compaixão, a pessoa está daquele jeito, você fala, pô, a pessoa não tem autocontrole. 3, né? O sinal 3 aqui. A pessoa não tem esse autocontrole, né? Então, poxa, se ela não tem, terei eu, né? Por quê? Porque se você se irritar e entrar e deixar a energia dela te puxar para ela, que é a da raiva, que a pessoa tá irritada, te fechou, te xingou, sei lá, a pessoa conseguiu te puxar para a energia dela, não foi você que puxou ela para tua energia. Então, ou seja, a pessoa lá que você nem conhece, que te fechou no trânsito, tá controlando a tua vida sem você nem perceber, porque ela conseguiu te puxar para a energia dela facinho. E quando você tem compaixão, não, né? Quando você tem essa ligação de autocontrole, quando você tem essa ligação de compaixão, né? Você não desce, você fala, pô, não sei o que a pessoa tá passando, sei lá, às vezes tá com um filho doente, às vezes acabou de perder alguém, às vezes a pessoa tá com pressa porque tá acontecendo alguma coisa realmente séria, não sei, acabou de receber um diagnóstico pesado, eu não sei da vida do outro, né? Então, temos compaixão. Paz, é o sinal 6, paz. Mantenha a paz, viva no ser, não no ego. E sem preocupações. Sempre tenha pensamentos elevados, né? Sem pensamento de reclamação, de julgamento. Procurar sair da dualidade, tá? Quando você sai da dualidade, você deixa de julgar, deixa de criticar, enfim, você sai dessa egrégora. Sua derrota vem quando você deseja os prazeres da vida. A gente já falou da questão do autocontrole, né? De controlar os sentidos. A sua derrota vem quando você deseja os prazeres da vida. Você está sempre buscando esses prazeres da vida. E isso com certeza tira a paz de qualquer um. 7. Gentileza. Gentileza. Ajude os outros. Ficar feliz com a felicidade dos outros. Mas quando você realmente fica de verdade feliz com a felicidade dos outros, já você está em outro nível, tá? Não pense mal de ninguém. Purifique a sua mente. Então, muitas vezes você não reclama, você não fala mal, mas você ainda pensa mal sobre as pessoas. Está dentro de você. Por mais que não tenha a mesma força energética da fala e de você propagar para outras pessoas o falar mal de alguém, lógico, não tem a mesma força você só pensar, mas ainda assim, aquilo ali pode estar te consumindo. E aquilo ali é uma falta de gentileza. Gentileza interna, inclusive uma falta de gentileza consigo mesmo, porque você está se envenenando aos poucos quando você fica pensando coisas ruins dos outros, da vida, situações e etc. Tá? 8. Ausência de ganância.
Só é realmente rico quem não precisa de nada desse mundo ilusório. Não deseje objetos. Você já teve a sensação, né, pelo menos eu já me questionei, né? Na Índia, você vê que a Índia tem parques ali que são muito pobres, né? Materialmente. Só que espiritualmente eles têm muita elevação. Então você vê muitos sábios desses sábios que é como se fossem mendigos mesmo. Então eles moram na rua às vezes, moram num lugarzinho, vivem de doação e não tem nenhuma ânsia por desejos, por coisas materiais. Eles simplesmente têm o desejo de encontrar a si próprio. Por isso que eles são sábios, né? Então eu vi que o pessoal lá, nesses sábios, né, que dão conselhos e ajudam as pessoas e tudo, eles têm muita doação, recebem muita doação, muita ajuda da população. Eles respeitam muito lá, isso daí. Então, essa ausência de ganância. Michel, tá falando pra virar um mendigo e ficar meditando na rua? Não. Tá? Aqui ele fala de ganância. A ambição, né? A ambição é você querer crescer na vida, né? E pra mim, na minha visão, até materialista mesmo, a sua elevação de padrão de vida material, ela está correlacionada com o seu padrão de vida espiritual. Você vê que tem um exagero de vida material aqui no Ocidente, e lá na Índia, por exemplo, né, tem uma falta dessa questão material. Mas eles têm uma elevação da vida espiritual, enquanto no Ocidente tem menos elevação da vida espiritual. Então, na verdade, na minha visão, tá? É você entrar num consenso, no equilíbrio dos dois, tanto do Ocidente como no Oriente, tanto a vida material como a vida espiritual. Eu não separo a vida material da vida espiritual, para mim é a mesma coisa. E achar que você tem que não ter nada, né, e a vida material, para mim não faz muito sentido com o modo de vida que eu tenho hoje. Eu quero algumas coisas, eu moro num apartamento hoje, eu quero morar numa casa com quintal, ter espaço para meus filhos, eu quero, né? Isso, querendo ou não, é um desejo material, que é o que ele fala aqui de você não ter. Porém, não é um desejo onde eu sofro, nossa, se eu não tiver, eu não vou ser feliz, e você fica naquela ansiedade, tudo. É mais esse desejo que ele fala, tá? Por quê? Porque esse desejo está ligado ao apego. Eu não tenho esse apego, tipo, tá ótimo como está, eu tô feliz da vida, tá maravilhoso a minha vida. Mas tem coisas que eu quero, tem coisas que eu desejo ali, tem coisas que eu quero ter. Mas se eu não tiver, tá tudo bem, eu vou estar feliz do mesmo jeito, entende? Então é essa questão do desapego, você soltar, né? Você tem esses desejos, tem a ambição, mas não tem a ganância, tá? A ganância ela já tem uma outra conotação ali energética por trás. 9. Generosidade. Caridade ajuda a expulsar a avareza da mente. Deseje que todos sejam felizes. Ser generoso, né? Tá muito ligado com caridade, com doações, enfim, até às vezes trabalhos. Você não tem dinheiro para doar. Pô, às vezes você tem o tempo para doar, você pode fazer trabalhos voluntários. Michel, nem isso eu tenho, cara. Pô, você pode doar palavras de compaixão, palavras generosas com as pessoas. Você pode doar um sorriso para as pessoas, você pode doar gentileza para as pessoas. Então, a esposa até fala, né? Fala, nossa, você dá espaço para todo mundo no trânsito, né? Não de forma reclamando, mas ela repara. Então a pessoa está no trânsito, às vezes está saindo de um posto e o pessoal não dá espaço, a pessoa só acelera, não deixa a pessoa. Eu pego, paro, dou luz alta, pode passar, né? Tá tudo bem, entra na pista, né? Então tem gente que não faz isso, né? Tem gente que fala, não vai passar não, eu tô aqui, né? E fica nessa briga, né? Então se a pessoa fica nessa briga externa, pode ter certeza que ela tem uma briga interna também. É a generosidade, você pode ser generoso de diversas formas, não só com a parte financeira, que é que muita gente pensa. E o último ponto, 10, destemor. Destemor. O medo cria miséria. Você é o Atman, livre. Você não é o corpo, você não é a tua mente, você não é seus pensamentos, você não é o intelecto, você não é os seus sentidos. Ou seja, é você realmente se aprofundar no autoconhecimento e entender que você é o próprio Atman, você é a própria alma que está criando toda essa realidade, toda essa vida no geral, né? E se algo está acontecendo no externo é porque também está no teu interno. E se você precisa de auxílio para você alinhar a tua vida, para você realmente se alinhar com a sua alma, com quem você é de verdade, sem o personagem, sem o rótulo profissional,
enfim, sem os papéis que nós exercemos, né? Tem o Michel terapeuta, mentor, pai, marido, filho, enfim, tem vários Michels, né? Então, qual papel você exerce, qual você está mais apegado, qual está desequilibrado, né? Exercemos vários papéis? Exercemos, mas nós não somos esses papéis. Nós estamos vivendo esses papéis, porque não tem como você entrar aqui na experiência sem ter um papel desse. Não tem como você não nascer. Você vai ser filho de alguém, né? Por exemplo. Então, se você precisa desse auxílio, dessa ajuda, né, te aconselho até a fazer o trabalho de contratos espirituais de ascensão de alma, onde você vai trabalhar e receber todas as informações para a sua alma. O que você combinou de vir para cá? O que você tem ali de lição? Qual contrato está em vigência? Né? O que você quis antes de vir para cá? E por que você vive as coisas que você vive? Você está alinhado ou não está alinhado com esses contratos, com esse que foi você mesmo que escolheu? Ou seja, com os seus próprios propósitos e objetivos nessa vida enquanto vive esse personagem. Tá? Então entre em contato comigo aqui no link da descrição para que eu possa te ajudar, te auxiliar e também aplicar mais detalhes ali de como funcionam esses contratos, tá bom? Gratidão por estar aqui, Ayla Cash.